Eu vou tentar blocar algumas questões que são semelhantes. Só antes, vou ler um comentário da Gisele de Belo Horizonte, né, que fala, é um comentário dela. Ela fala que concordo que as religiões nos estacionam e nos fazem sentir incapazes de resolvermos e conseguir algo por nós mesmos. Acho que este sistema cultural de crenças vem se enfraquecendo e daqui a um tempo não mais estará atuando do modo que temos hoje. À medida que as pessoas evoluem filosófica, moral e espiritualmente, isso tende a se acabar. Ainda bem. A maioria das religiões se tornou verdadeiras instituições financeiras e o que se quer é dinheiro. Isso já foi comentado aqui, né? As pessoas, ficando mais informadas, não aceitarão mais esses absurdos. Pois bem, tentando blocar algumas questões, que fala assim, o que a humanidade deve procurar, né? Temos uma questão que chegou pela internet do Leonardo de Curitiba. Se olharmos friamente o legado das religiões e, posteriormente, o legado deixado por grandes filósofos como os gregos ou mestres da Índia, China, é possível perceber que a filosofia promove o bem, as virtudes com a liberdade. O que difere um pouco da religião nesse último aspecto? Aí vem a pergunta. O que deve a humanidade procurar desenvolver para perceber que é possível promover o melhoramento íntimo e o bem, sem a necessidade da religiosidade? Aí eu junto uma outra questão, que aponta na mesma direção. Os países com melhores índices de desenvolvimento humano são os nórdicos escandinavos, onde 90% da população são declaradamente ateus e agnósticos. Baseado nisso, gostaria de saber a opinião dos presentes sobre como o modo de ver a vida da cultura nórdica pode nos servir como exemplo de liberdade de pensamento. Eu acho que é isso. Deu para captar mais ou menos o sentido das perguntas? Quem gostaria de começar com grego? Tá, formula só a primeira pergunta que eu vou dar uma frase só, a minha resposta é uma frase só, 5 segundos. O que deve a humanidade procurar desenvolver para perceber que é possível promover o melhoramento íntimo e o bem sem a necessidade da religiosidade? Perfeito. O que disse um patrício meu há milênios, conhece-te a ti mesmo. Lembrando que a ciência se pergunta a respeito do como as coisas acontecem, né? Como o universo aconteceu, como a vida surgiu no universo, como a vida inteligente surgiu no universo. A ciência só se pergunta isso. Mas o porquê do universo ter surgido ou de existir o universo, aí já é a filosofia que começa a questionar os porquês das coisas. Aí os cientistas se esforçam para descobrir o como, os filósofos se esforçam para descobrir os porquês, aí a religião vem e diz, podem parar. Pode parar vocês aí, porque a religião já sabe o como e o porquê. Foi Deus e a vontade dele. Então, assim, esse tipo de resposta religiosa tem impedido, ao longo dos milênios, a evolução do ser humano. Infelizmente, é um conceito de Deus tão simplório, tão obtuso, que termina tornando obscuro o modo como o ser humano vai evoluindo, porque há um conceito que não lhe permite evoluir, e esse conceito é imposto pelas macroforças que dominam o processo, e até hoje macroforça aqui na Terra tem sido sinônimo de religião e só ultimamente de concentração de renda, poder e capital. O fato é que você conseguir
melhorar a si mesmo, sem ter que se submeter a esse tipo de conceito, né? Isso naturalmente acontece num ser humano, mas caso esse ser humano pratique noções básicas de filosofia, ou seja, o de filosofar sobre a existência, não há caminho melhor, segundo o que na espiritualidade se percebe. Porque na hora em que você busca questionar, na hora em que você busca aprender a fazer perguntas fundamentais, nisso reside a arte do progresso mental. Não é nem nas respostas. É em você ter uma mente que saiba exercer o seu senso crítico e uma razão que lhe leve a formular perguntas cuja lógica haverá de lhe permitir valorizar as emoções, as respostas, as sensações e as situações da vida. Os conceitos de bem, mal, certo, errado, ou virão através de um dogma religioso ou da busca da construção de um entendimento filosófico que determine o que é isso. Os filósofos dizem que basta que a regra de ouro da filosofia seja aplicada para que qualquer ser humano perceba o óbvio da única verdade que nós podemos perceber na condição humana. E a única verdade é aquela que se deduz que o amor é importante, porque o amor é a base da percepção lógica de que eu só devo fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fizesse, ou eu não deveria fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que me fosse feito. Nisso aqui reside a percepção da regra de ouro, e daqui surge a noção de que, em a gente amando uns aos outros, essa regra é mais facilmente aplicável. E isso basta para dignificar a vida. Não precisa um conceito de Deus por sobre essa percepção básica. Então, respondendo a primeira pergunta de Léo, grande Léo, um abraço. O ser humano pode melhorar a si mesmo buscando, entre aspas, descortinar os aspectos filosóficos da vida, se perguntando sobre o porquê das coisas e se esforçando para traçar uma relação lógica de princípios e propósitos nobres. Ponto. Se quiser acrescentar um conceito de Deus, que o faça, não há problema nenhum, muito pelo contrário. Agora, se esse conceito de Deus for menor do que a grandeza dos valores filosóficos que você tem, aí como é que fica? Esse é um dos dramas da humanidade, ou de alguns seres humanos, cujos anseios são muito superiores ao que o dogmatismo de um conceito inferior de um Deus termina impondo. Há religiosos que seguem religiões que gostariam de dignificar a fé que escolheram, mas é tão pequeno o modo como os fiéis daquela religião a praticam que estes já gostariam de entrar naquilo que o Jorge Ouro estava falando. Então a pessoa se sente inadequada, talvez busque um outro espaço, por aí vai. Mas, em resumo, a gente melhora a si mesmo, não é acreditando em Deus, na minha opinião, é buscando fazer da gente mesmo um excelente instrumento de homenagem à vida que a gente tem. Penso que o caminho filosófico é por aí, é a melhor opção. Quanto aos nórdicos, aí a gente tem que colocar umas vírgulas. Eu tenho o privilégio de conhecer razoavelmente a vida como ela se expressa lá na Escandinávia, né? Tenho amizade com vários amigos que lá existem, notadamente parceria, inclusive, com um dinamarquês que é amigo e sócio. E, assim, a gente não pode comparar o modo de vida nórdico com o nosso, porque parece um outro planeta, não dá para importar os valores dos caras. O grande problema hoje da Dinamarca é evitar que pessoas migrem para lá para cometer crime, para ter o privilégio de ir para uma cadeia dinamarquesa. Porque uma cadeia dinamarquesa tem uma cela, um quarto, com computador, televisão, banheiro, assistência médica, alimentação, ou seja, um hotel de luxo. Acreditem,
Hoje, o grande problema da Dinamarca é olhar para o imigrante que quer ir para lá com medo dele cometer um crime, porque ele está doido para ser preso na Dinamarca. Porque é muito melhor a vida de preso na Dinamarca do que... Mas qual é o problema? A Dinamarca, Suécia, Noruega são nações que têm 5, 7, 10, 12, 15 milhões de pessoas, cada uma delas. Não dá para comparar com a loucura como a do Brasil, como outros países populosos. Então, os valores desses nórdicos, desses cidadãos escandinavos, de fato, vêm sendo trabalhados de uma forma que a gente nem imagina. Mas aí tem um pequeno problema. A taxa de suicídio lá é muito alta. Segundo o que se estuda, há um problema da ausência de sol, porque eles têm um problema de muita neve, de muito nevoeiro, o sol quando aparece. Né? Eu, como brasileiro, a primeira vez que eu escutei a música Here Comes the Sun, de George Harrison, disse, mas aqui chega o sol, aqui vem o sol. Que música estranha, que letra estranha para um natalense que vive sob o sol o tempo todo. Agora, vá você, fique 5 meses sem ver o sol. Quando você vê um raio de sol, você fica louco. E a Europa toda é assim. Mais ainda os escandinavos. Então, realizaram conquistas maravilhosas na prática da vida, que, de fato, os afastaram da preocupação de ter uma religião, isso é um fato. Mas aí a gente tem que prestar atenção. Estranhamente, há um índice de suicídio na juventude escandinava preocupante, que não se sabe explicar o porquê de onde vem isso. Aí talvez seja aquilo que Paulinho falou. Talvez haja uma genética entranhada na natureza humana, que se você não souber preencher bem suas carências, a tal necessidade de fé, para que no auto-engano, ou num tipo de engano, ou numa certeza que vale como um bom engano, ou num engano que vale como uma boa certeza, qual é o problema? Quando alguém diz, Rogério, você é bonito, aí eu digo, sou. Nessa hora aqui que eu digo sou, ainda que isso seja o pior auto-engano, mas meu corpo se enche de hormônios maravilhosos. Eu não fico deprimido. Rogério, você está tão bem vestido. Estou. Ou seja, por mentiroso que possa ser, na hora que você pensa que está, o nosso cérebro é plástico, ele é facilmente enganável, ou ele se engana facilmente. Se enche de hormônios e você fica se sentindo bem. Mas ainda que você tenha uma vida totalmente preenchida pelo consumo de coisas materiais, tem acesso a tudo que a vida pode fornecer no seu sentido básico, não tenha dificuldades maiores, e os nossos irmãos escandinavos têm esse mérito de terem realizado essas conquistas, mas se faltar aquilo que provoca no hipotálamo humano uma distribuição de peptídeos que façam com que você se sinta bem, nem que seja por um engano, isso aqui parece que está causando problemas no psiquismo. Quando a gente diz que, infelizmente, a humanidade ainda precisa se enganar um pouco mais, no sentido de dizer que boa parte da humanidade, ou quase toda ela, precisa de religião, é nesse sentido. É porque você ter a crença de que alguém cuida de você, faz com que de noite, quando você vai dormir, Deus, Jesus, estou entregue a ti. Aí nessa hora você se enche de bons hormônios e fica bem. Se isso é verdade ou não, é uma outra questão. Só que você pode fazer isso sem ser o viés religioso. Estou em paz comigo mesmo, o que é que eu preciso corrigir do meu dia? Isso, aquilo lá. Então, estou em paz. Esse sentimento da paz filosófica produz os mesmos hormônios. Então, assim, a experiência nórdica tem painéis que nós, aqui no Hemisfério Sul, esses painéis parecem para nós coisas de extraterrestre. Então, assim, é importante a gente tomar um pouco de cuidado. A experiência nórdica, de fato, a europeia como um todo tem deixado de lado a questão de Deus, do conceito de Deus, da vida religiosa,
Eu considero isso extremamente positivo, mas reconheço que há problemas na retaguarda desse processo. O que deve a humanidade procurar desenvolver para perceber que é possível promover a reforma íntima sem a necessidade de religiosidade? Eu acrescentaria ainda uma dirigida ao Jean Vauelan, que as religiões são impositivas e dominantes é fato, mas como encontrar o caminho correto? Abandonar tudo ou aprender o melhor de cada uma em prol da melhora íntima? Com relação a essa questão que foi colocado do IDH, o Jean colocou um aspecto muito interessante e que é uma tônica nessas sociedades que tem atingido aquilo que para o brasileiro ou para os países em desenvolvimento só quase como ufanista, que é aquele estado de bem-estar total na questão material, que assim é o domínio absoluto da mente concreta. E fica uma coisa muito intrigante, que assim, então por que nos países onde isso foi alcançado, ele levantou um aspecto que levantar, o índice de suicídio é tão grande? Isso mostra, sabe o quê? E tem a ver diretamente com o assunto que está se discutindo aqui, a falência de um modelo. A falência de um modelo social, onde o material que vai prover a felicidade é buscado a qualquer custo, e as religiões funcionam como coadjuvantes nesse processo de fornecer uma estabilidade, né, para que a felicidade seja alcançada, em um estado então onde se obtém esse bem-estar material e onde a religião não exerce um poder de Estado ou um poder mercantilista, ainda assim a vida passa a ser sem sentido. A questão é, então, o que fazer para que a vida tenha sentido, ou o que dá sentido à vida? E também levantou um aspecto muito interessante, que um dos aspectos que se pensa que acontece nesses países onde o índice de suicídio é alto é a ausência de sol. Mas se você pegar a Coreia, tem determinadas pontes em Seul, que é final da tarde, aí a polícia reforça a vigilância, porque é o horário do suicídio, o pessoal sai do trabalho e é um país lindo e tem sol, com a vida econômica equilibrada, um índice de desenvolvimento humano altíssimo. Por que então abrir mão da vida se eles têm tudo que a gente consideraria como essencial para ter uma vida boa? É porque a vida boa não é isso. E aí vem a questão primária da nossa discussão, que seria a diferença entre religião e religiosidade, ou, se quisermos ir mais longe ainda, entre religiosidade e espiritualismo, ou, se quisermos ir mais longe ainda, entre espiritualismo e a iniciação, que daí daria a resposta a todas as coisas, dando sentido à vida, fazendo com que, se eu tiver o pão necessário para hoje, ótimo, se não tiver, ótimo também, e ainda assim, um dia cada vez, e a felicidade da vida está em viver a vida sorvendo, como a gente está conversando aqui agora há pouquinho, até a última gota do cálice que me cabe. Esse seria o papel último da religiosidade, ou das religiões, se fossem religiões no sentido do religo, religas, religare, ou religiões que cultuassem realmente o princípio único e absoluto, é dar aquela paz, aquela compreensão, onde haveria uma dissociação, o que a vida me oferece, com a forma como eu levo a vida. Aí, nesse equilíbrio desses pratos, dessa balança caótica, então sim, compreenderíamos o que é a paz, e aí, derivada da compreensão do que é a paz, se experienciaria a felicidade independente de um fator externo, e aí a vida passaria a ter total sentido, independente de eu precisar de um atravessador para Deus, porque sim, o que acontece hoje com relação à questão das religiões, ou a negação da religião, é que eu sempre coloco alguém para falar em meu nome, ou alguém para negar em meu nome. Eu sempre vou até determinado ponto e dali eu peço para alguém fazer alguma coisa, ou para negar alguma coisa. O resultado que é? A vida passa a ser de tal forma sem sentido, que a morte vem como um belo prêmio para cessar uma coisa que não tem razão de ser. Mostra então, para nós no Brasil especificamente, é um aspecto interessante de ser analisado, porque aquele céu que é buscado,
aquele bem-estar absoluto, aquele modelo de civilização onde nada falte, na verdade nada falta, vírgula, mas continua faltando tudo o essencial. E nesse aspecto, você pega países em desenvolvimento ou países que são mais jovens, assim, são impúberes ainda, e por isso são muito explorados pela questão da religião, se experiencia uma felicidade, mesmo nas adversidades, incompreensível para países onde a ordem já tenha se estabelecido do ponto de vista material, mesmo que seja um país ateu, agnóstico ou que nome se queira dar. Então esse aspecto é muito interessante para a gente pensar, refletir, para ver que a solução não é nessa direção e que na verdade nós temos condições de experienciar um resultado muito grande, um resultado satisfatório, desde que a gente dê pequenos passos com relação a essa libertação desses grilhões aí que socialmente nos prendem, que é o que a gente chama de religião. Quanto ao questionamento sobre o que pensamos que é necessário para que o ser humano possa progredir independente da religião, primeiro é entender que até os dias atuais, e creio que ainda por mais um tempo na nossa história, o que norteou a nossa compreensão, nossas visões de mundo, sempre foi o pensamento religioso voltado para um alguém exterior, né? Um Deus exterior, um Deus que se situa e que mora no céu, santos que se situam e moram no céu, anjos que vêm do céu, moram no céu, e assim por diante, ou deuses que moram em céus específicos, né? Isso tudo veio sempre norteando e balizando a nossa compreensão de mundo. No entanto, como eu já tinha falado anteriormente, hoje a gente dispõe de conhecimentos que nos situam melhor, situam melhor todo aquele que quer ter uma compreensão mais alargada, mais esclarecida a respeito das coisas. Mas veja só, ao observar o trajeto que nós estamos fazendo da animalidade à espiritualidade, eu vejo que os pais, na educação de seus filhos, os avós e tios e familiares como um todo, têm uma preocupação indispensável em transmitir uma religião aos seus filhos, aos seus descendentes. Vocês provavelmente passaram por isso, eu passei por isso, muitos passaram por isso, se não todos, em que os pais tiveram essa preocupação que se eu não transmitir um ensino religioso para o meu filho, para minha filha, eles vão se perder na vida, porque faltará a ele o elemento capaz de direcionar uma vida justa, ética, inteligente, sob os auspícios do cuidado divino. Meu filho, portanto, se torna temente a Deus. Essa expressão, ela não cabe dentro de um raciocínio crítico, mas faz parte daquela metodologia que falávamos, que usa o medo como forma de conduzir o ser humano. Penso que o que mais a gente precisa para a gente evoluir, independente do contexto religioso da vida, é aprender a pensar. Só que aprender a pensar se dá, por exemplo, na primeira infância, quando os pais estimulam as crianças a produzir raciocínios a partir de perguntas, de questionamentos acerca da vida ou dos detalhes mínimos da existência humana. Mas quem de nós pode ensinar uma criança a pensar, a raciocinar, se nós não aplicarmos isso primeiro em nós próprios, para então ter como conduzir a educação de uma forma a estimular o raciocínio? Se nós não temos raciocínio crítico, filosófico,
Se nós não usamos a razão para compreender as coisas, como é que eu vou ajudar uma criança a fazer isso? Não dá. Se o que baliza a minha compreensão da existência são as crenças que eu possuo, que eu abracei, como eu posso ajudar alguém, uma criança, a se tornar alguém melhor do que eu, se o que eu posso transmitir a ela é somente aquilo que eu acredito, e não aquilo que eu busco de questões. Esse é o sentido original do educar, e é exatamente isso, é você trazer de dentro para fora. Hoje, o sistema que nós utilizamos para educar crianças nos nossos lares ou nas escolas é vir um conhecimento de fora para dentro, para que este conhecimento seja acatado como uma verdade. As escolas fazem isso, as religiões fazem isso. Então, os pais, como um todo, têm uma imensa responsabilidade nesse processo de ajudar a humanidade a evoluir independente do contexto religioso. Porque você ter uma religião não garante uma vida saudável. Como nós vimos, as pessoas religiosas, se fazemos uma análise, o Rogério começou a fazer isso mais cedo, se a gente faz uma análise dos conflitos e das guerras mais sangrentas ou mais cruéis que já existiram, elas tiveram fundo religioso, ou seja, disputas de ideologia religiosa, de crenças. Então, ter uma religião, que isso seja compreendido pelos pais e educadores, não garante uma vida ética na adolescência nem na fase adulta. Portanto, não conduz necessariamente a humanidade à sua evolução e à sua emancipação, à sua maturidade, que é o que nós precisamos. Mas o pensar, aprender a pensar, isso é o que pode nos fazer, através de um raciocínio filosófico, o senso crítico desperto, percebermos, não fora da análise da espiritualista, transcendental, percebemos, como o Eustáquio falava mais cedo também, que de fato, pela inteligência, pelo raciocínio óbvio, nós somos todos parceiros dentro de uma mesma viagem. Somos todos, portanto, irmãos ou familiares que dividem um planeta, fazemos parte de uma mesma humanidade, mas isso pelo raciocínio lógico. A religião também nos diz, somos todos irmãos. Mas ok, por que nós somos irmãos? Por uma obviedade. Mas assim, ajudar as pessoas a pensar é a grande contribuição para uma humanidade mais livre e mais emancipada. Incutir crenças e conhecimentos prontos, não penso que seja o grande caminho para a emancipação da espécie humana. Pensar, questionar acima de tudo. Questionar as próprias crenças, questionar os conceitos, questionar os paradigmas vigentes. Penso que a partir disso a gente pode encontrar, nós podemos abrir portas que nos levarão a um destino mais seguro para a sobrevivência da espécie e também a sobrevivência ou o acionar da nossa vida íntima, que nos conduzirá de fato à espiritualização real. Tá? Mais algum comentário acerca dos nórdicos e o que fazer para evoluirmos? Eu diria o seguinte: Jesus veio trazer um código moral, não instituir uma religião. O grande segredo está em conhecimento do exemplo dessas grandes criaturas que por aqui passaram e deixaram o seu legado de vida como modelo para a humanidade. Conhecimento da existência por que passou essas criaturas que vieram trazer a luz e guiar a humanidade é que norteará o melhoramento da criatura, independentemente de ter ou não ter religião. É o difícil trabalho do aprimoramento interno, do seu melhoramento íntimo,
saindo da zona de conforto, se autotransformando e buscando ser um ser humano melhor do que aquilo que ele era. Não é tão difícil. Os modelos estão aí. Jesus é o melhor de todos os modelos. Mas quantos conhecem o ensinamento dele? E quantos se predispõem a seguir minimamente aquilo que este ser mais evoluído nos ensinou? A quantos nós perguntamos: tu és cristão? Se apressam logicamente a dizer: sim, sou cristão. Mas vives aos moldes do Cristo? Vives de acordo com minimamente o que Jesus ensinou? Que é independentemente de religião? É um código moral? Não fazer um mal a outra pessoa. Suportar o mal que te foi feito. Perdoar. Não olhar com maus olhos as outras criaturas. Não julgar. Não te considerar superior a ninguém. Estender os teus braços em ajuda àqueles que precisam. É muito simples. Nós é que dificultamos esse processo. Deixa eu puxar aqui um comentário que vem lá de Belo Horizonte, da nossa amiga Gisele. É um comentário dela que diz que desde criança já questionava sobre as repetições no ritual das missas e ninguém sabia me explicar por que os padres repetiam as leituras do Evangelho e era tudo igual, tudo mecanizado e repetitivo. Aquilo me cansou até eu parar de frequentar a Igreja Católica. A religião só atrasa e estaciona nosso progresso espiritual e também social. Juntando com esse comentário, outras duas questões. Uma é uma pergunta dirigida ao Rogério. Minha filha de 8 anos, quando tinha 6, me questionou: mãe, de que religião eu sou? Por que você não me leva na igreja? Como mãe, na tentativa de educá-la com liberdade, respondi seguindo minha intuição, meu coração. Aí a pergunta: qual seria seu norte filosófico para responder ao seu filho? E acrescentaria uma terceira questão. Gostaria de um comentário dos palestrantes à seguinte frase: Deus não necessita de templos, mas de corações. O Rogério, já que foi citado, gostaria de começar? Eu tenho o privilégio de ter podido descobrir muitos mestres. Nessa vida, pelas outras não posso dizer, porque é o Espírito que me anima que as teve, não eu, Rogério, e aqui eu falo como ego humano. Eu tive o privilégio de encontrar registros de homens e mulheres que formam o meu álbum de figurinhas, dos meus ídolos, das minhas preciosidades. E com estes e estas pessoas, esses homens e mulheres, eles invadiram a minha mente e o meu coração. E em mim, enquanto Rogério, nada tem de original, porque eu acho que tudo que eu carrego enquanto ego é simples colagem que fiz e faço com muito apreço em relação a essas figuras. Uma delas chama-se Mohi Ibn Arabi. Esse mestre islâmico viveu na época em que o Islã tinha invadido a Península Ibérica, já no seu fim. E nessa época a igreja estava criando intolerância religiosa através das inquisições da vida, etc. E tal. E Mohi Ibn Arabi vivia no seu camelo no deserto e era um grande mestre. E ele, naquela época em que todos os religiosos brigavam com todos, ele dizia algo muito simples: meu coração se tornou capaz de todas as coisas. É pastagem para as gazelas, convento para os ídolos, para os monges, templo para os ídolos.
é a Kaaba do peregrino, as tábuas da lei, o livro do Corão. Minha religião é a religião do amor. Seja qual for o caminho que os camelos tomem, esta é a minha religião e a minha fé. Então, Muhyiddin Ibn Arabi dizia isso, que ele havia se transformado num ser humano que, quando ele encontrava as gazelas, o coração dele se transformava em pastagem. Quando ele encontrava monges, o coração dele se transformava em convento para acolhê-los. Quando ele se encontrava com um judeu, o coração dele se transformava na Torá. Quando se encontrava com o islâmico, o coração dele se transformava na Kaaba. Ou seja, ele se transformava, ou ele deixava o que de belo ele encontrou penetrar nele, para ele poder amar e se relacionar bem com todos. Isso é amor incondicional, mas é uma questão filosófica, não é emocional. Então, assim, de Muhyiddin Ibn Arabi eu aprendi que, se existir uma religião no futuro, essa religião tem que ser a religião do amor. Porque, se for outra, isso implica dizer que esta outra matou todas as demais que disputavam com ela quem herdaria a terra. Então, assim, para os nossos filhos, para os nossos netos, penso eu que, doravante, se a gente for falar de uma religião, se for responder a pergunta como a que a nossa irmã disse que a filhinha dela fez, mãe, qual a religião? Papai? Tem que ser a religião do amor. O amor é aquela porta, aquele templo que dentro da gente a gente abre para acolher todo mundo. Fora isso, não tem salvação para a humanidade. É uma postura filosófica. Então, assim, essa é a religião do amor. O resto é protótipo de religião, brincar de religião. A religião verdadeira tem que estar estabelecida no amor. Não vejo outra alternativa. Então, eu não conheço nada mais precioso do que um adulto dizer para uma criança algo inspirado em Muhyiddin Ibn Arabi. Ele falou isso no século XI e XII. Eu não conheço nada mais atual e nada mais belo para ser dito. Quanto à segunda questão, Silvio, qual é? Deus não necessita de templos, mas de corações. Bem, o Deus, entre aspas, verdadeiro, que penso que meu coração vibra com ele, esse Deus não necessita de coisa alguma, nem de coração, nem de templo, nem de nada, porque ele dá tudo, ele não precisa de nada. Nós é que precisamos de alguma coisa. Então, mesmo compreendendo o sentido da pergunta, eu diria que o Deus amantíssimo, o sagrado, este de nada precisa. Mas eu diria que a terra é que não precisa de igrejas, a terra precisa de escolas. A gente precisa fazer com que os lares da gente se transformem em escolas e a nossa alma em templo de construção, porque a construção não é lá fora, é no interior de cada ser humano. Eu podia ficar quieto, mas se eu ficar quieto eu vou contra a minha índole, né? Eu não vou ser autêntico. Deus não necessita de templos, mas de corações. Primeiro que esse Deus que todo mundo fala e que as religiões se sustentam, é um Deus criado pelo homem. O homem criou Deus. O homem precisava criar alguma coisa à sua imagem e semelhança para poder idolatrar. Já falamos aqui sobre o documentário que eu sugeri para vocês, Zeitgeist, a adoração ao sol e tudo mais. Então, essa primeira questão, Deus nunca escreveu nada. Nunca escreveu nada. Primeiro que, se ele tivesse escrito, ele seria homem, estaria antropomorfizado. Homem que eu digo ser humano. Segundo, quando a gente pergunta para as pessoas, nós estamos aqui no evento espiritualista, holista, buscando respostas, falando de coisas profundas, e eu pergunto para você de manhã, assim, eu encontro com você, como é que você está? A sua resposta, 90% das pessoas vão dizer, estou bem, graças a Deus. Por que você está bem, graças a Deus? E por que você não está bem, graças a você próprio? Então, a partir do momento quando a gente fica sustentando isso, a nossa crença, nós estamos nos distanciando daquela verdade que nós estamos falando
e que no futuro vai fazer com que a gente tenha outro nível de compreensão e, em vez de idolatrar alguém, em vez de adorar alguém, que o Elan bem explicou nos livros dele, nos inúmeros livros dele, nas entrevistas que me deu no Vida Inteligente, não pode ser, primeira coisa, um ser vingador, um ser que adora isso, que adora aquilo, que adorava oferendas, se vingava de um povo, apoiava outro. Então isso não existe, gente. Isso não existe. Então esse nível de consciência nós temos que adquirir de não ficar dando nome a alguma coisa para se sustentar nela e para temê-la, ou para dar graças em algum progresso nosso, ou lamentar em função de alguma desgraça nossa. Nós temos que buscar essa inteligência que os cientistas, foi muito bem falado ontem, inclusive está dentro da programação do Vida Inteligente, eu vou passar um documentário onde uma série de cientistas se reúne, né? Você deve conhecer já, uma série de cientistas se reúne para atestar, cientistas, e põe o nome deles lá, atestar de que existe alguma coisa, uma inteligência que criou, que rege isso tudo e que vai... E essa inteligência que nós precisamos entender, eles não conseguem explicar o que é, mas eles já admitem. O nosso erro, o erro da humanidade sempre foi, e essa palavra, eu conheci ela nesses 12 anos que eu estou aqui, com a parceria com o Jorge no Vida Inteligente, ele passando as informações que ele tem, dentro da escola filosófica que ele milita, né, essa palavra mágica, antropomorfizar. Nós temos essa mania de dar forma humana à divindade. E não é assim a questão. Continuem acreditando naquilo que vocês quiserem. Mas tentem desapegar da figura de um ser e tentar ver mais macroscopicamente essa questão. Então, realmente, como bem disse o Elan, Deus, entre aspas, não necessita de absolutamente nada. Ele necessita, essa energia criadora, ela necessita de mentes despertas. Mentes, seres com consciência plena. É isso. Então, voltando ao título, que é a análise do estado atual do homem religioso, né? Essa frase, Deus não necessita de templos, mas de corações, ela é um exemplo bem claro desse estado que a gente vive hoje na questão da religiosidade ou da religião, que é quase um reducionismo, né? Onde, pela impossibilidade de se compreender o invisível, se dá uma roupagem visível e se atribui ao invisível necessidade do que seria o visível, ou, como se fosse a mente concreta, se assenhorando da mente abstrata. Então se estabelece uma necessidade para Deus, que é que ele more ou em templo ou em coração, porque fora disso ele está em um lugar onde eu não consigo atingir, porque ele não está no lugar onde eu vou. Ele não está no coração que está dentro de mim, então ele está num lugar onde eu não alcanço. Se eu não alcanço, eu não tenho. Se eu não tenho, eu estou inseguro. Se eu estou inseguro, estou infeliz. Se eu sou infeliz, não sou digno. Se eu sou indigno, não vou para o céu. Se eu não vou para o céu, fica complexo. Aí eu caio nas mãos das religiões. Agora, o senhor acabou de ler antes ali uma pergunta que envolvia a questão dos ritos, né, de ir na igreja e assistir os ritos que não fazem sentido, então abandonou a igreja. E aqui cita a questão do templo, também foi falada a questão do templo. A divindade não antropomorfizada e manifestado, Deus, Brahma, que nome se queira dar, como foi dito antes, né? Que existe é uma realidade, é um fato, né? Negar isso seria negar a própria existência. A questão é, qual é o código de linguagem que eu tenho para conversar com esse princípio criador? Baseado também no fato que obrigatoriamente o princípio criador tem que estar em tudo e em todos, não só no ser humano, na matéria ainda mais imóvel, até a matéria ígnea, tem a presença da divindade, o que muda o estado de consciência de cada uma delas, seria muito mais simples eu estabelecer um contato com o imanifestado ou com a divindade, se eu compreendesse o que é um rito, se eu compreendesse o que é o templo,
se eu compreendesse que o templo pode ser construído como medida canônica para potencializar o que ali dentro é feito, não como religião, mas como religiosidade ou espiritualidade, e a questão do rito, se eu compreendesse cada fórmula, cada som, cada símbolo, cada verbo proferido, aí então eu estaria conversando com Deus, não ele antropomorfizado, mas conversando com ele em as criações dele, que são o que? Ou são quais? Tudo o que me cerca. Completamente possível, completamente factível, e nos libertando dos grilhões, do limite da ignorância, que é aquilo que a gente conversou antes, de o que eu não vejo não existe, o que não existe me apavora, e se me apavora eu não consigo resolver sozinho, eu preciso de ajuda de alguém, e o alguém mais poderoso que hoje existe são as religiões. Então abre a porta porque eu quero entrar. Aí começa um ciclo novamente, e ao invés de a gente estar num ciclo virtuoso que leve o ser humano à libertação de si mesmo, à compreensão e integração com o todo, com o manifestado já manifestado enquanto matéria, a gente entra num ciclo vicioso, onde o medo é a determinante, onde a busca de retribuição é determinante, e a gente chega num momento complexo de interrogações gigantescas, que é onde a gente vive agora. Albert Einstein disse certa vez que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. O universo de cada um é do tamanho do seu saber. A humanidade hoje vive um momento de despertar. As consciências estão acordando, os nossos horizontes estão se dilatando, e isso faz parte do próprio amadurecimento nosso enquanto humanidade, de alcançarmos, de deixarmos para trás a nossa infância enquanto humanidade e nos prepararmos para o momento em que seremos uma humanidade adulta. O que significa isso? Isso significa quando nós seremos reintegrados na realidade cósmica, universal. E esse momento não vai demorar. Há mais de 700 mil anos, nós estamos energeticamente isolados da realidade dos mundos que povoam o universo, por questões de ordem da rebelião de Lúcifer, que não vem ao caso entrarmos neste momento, mas nós estamos muito próximos de um momento de esclarecimento para a humanidade. No momento de reintegração cósmica, todos os nossos conceitos, dogmas e paradigmas cairão. Porque o que nós entendemos, estou falando em linhas gerais da humanidade, sobre verdade, cai. Sobre o nosso real tamanho frente ao universo, cairá. Será fisicamente provado que nós não estamos sozinhos no universo. A maioria da nossa população mundial ainda não está preparada para isso. E precisa, gradativamente, acordar e se preparar para isso. E volto à frase de Albert Einstein: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. O universo de cada um é do tamanho do seu saber. Se a humanidade fechada em si mesma, recebendo uma realidade nova, que vai colocar por terra tudo aquilo que ela acredita, quantos vão se suicidar? O pânico será geral, enquanto os mais espertos vão tentar tirar alguma vantagem disso tudo. Ou seja, não estamos preparados. Há mais de 3.500 anos, teve início a codificação do Pentateuco por Moisés. Há 2.000 anos atrás, o Novo Testamento. E como eu disse anteriormente, são textos que foram, além das outras religiões, textos escritos
muito importantes, mas para a humanidade de outra época. Nós precisamos de uma atualização, pelo menos disto. E essa atualização existe. Eu gostaria de deixar como uma sugestão àqueles que nos assistem, a vocês que nos acompanham, de que leiam um livro ainda muito pouco conhecido no Brasil, recentemente, há poucos anos traduzido, recém para o português, chamado O Livro de Urântia. O Livro de Urântia, ele é como uma Bíblia, que não é exatamente isso, mas é uma mensagem, uma revelação atualizada para a humanidade no nosso patamar. Aqueles que desejarem conhecer o tamanho do universo, a estruturação universal, a estruturação dos seres que vivem no universo, novidades sobre a deidade, consultem esse livro. Para o alargamento das nossas consciências é muito importante e seria esclarecedor ter como um livro de consulta o Livro de Urântia, que hoje ainda é muito pouco conhecido, mas no futuro terá considerável importância para o desenvolvimento da humanidade. Só de curiosidade, só complementar aqui, ele citou, é um livro de 1.200 páginas, e é onde, segundo, ele acabou confessando depois, Juan José Benítez, o JJ Benítez, escreveu a Operação Cavalo de Troia, copiada ipsis literis, do livro de Urântia. Ele não teve nem a capacidade de alterar algumas coisinhas lá. Você tem capítulos e mais capítulos do livro do Operação Cavalo de Troia, onde ele confessa que tirou e escreveu essa história tirada do livro de Urântia. Então, rapidamente, antes da próxima questão, ler um comentário sobre o que o Elan falou. Esse mestre, o qual o Elan falou, não deixava se transformar ou se influenciar pelas religiões ou outra coisa, e sim as recebiam todas com amor, respeito e sabedoria sem afetação. Isso sim é transpor o ilusório e chegar mais perto da verdade. É o comentário que vem lá de Belo Horizonte. Passando para a próxima questão, que a Ana Bueno, lá de Pedro de Toledo, interior de São Paulo, a Ana diz: o ser humano não sabe quem é. A esmagadora maioria aceita que é aquele ou aquela que existe entre a vida e a morte. Penso que as religiões só poderão contribuir para a evolução da humanidade quando puderem contribuir para o progresso dos espíritos que se expressam através de cada homem e cada mulher no planeta. E tem um complemento ainda, da própria Ana, lá de Pedro de Toledo, São Paulo. Nós transformamos as revelações dos espíritos em espiritismo, e pior, apegado ao que Kardec sistematizou. Como sair disso? Pergunta para o Elan. Kardec, no livro Gênese, um dos 5 que pôde codificar em vida, e também em outras partes da sua obra, ele sempre clamou que muito mais estaria por vir. E chamava sempre a atenção dos espíritas de então, para que estes não apequenassem algo que não era dos homens, mas sim dos espíritos, um conjunto de mensagens que não poderia estacionar num tempo e numa cultura, já que o espiritismo, ou melhor dizendo, a revelação espírita, para se manter atuante, livre e progressista, teria que atender aquilo que Paulo falou na sua primeira intervenção hoje, que seria a atualização constante com os assuntos da agenda de cada época, o zeitgeist de cada época. Nesse sentido, infelizmente, a revelação espírita, que não tinha a pretensão da espiritualidade se transformar numa religião, se transformou num movimento religioso, e a pureza doutrinária do que se julga ser os dogmas dos espiritismos, aí eles dizem, não há dogmas, mas infelizmente o movimento espírita criou dogmas e não
consegue sair disso. Infelizmente, o movimento espírita apequenou, sim, a revelação espiritual, e hoje a mesmice é a tônica de todos os congressos espíritas que são feitos. Ninguém sai com nada novo, porque nada de novo pode vir sem passar pelo crivo dos donos de centro, diretor de federação, de associação, de confederação, de federação brasileira. É tanta federação que o Vaticano pode até ficar com um pouco de inveja disso. Mas qual foi o drama? O drama é que, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, não havia intenção dele em cristianizar a revelação espiritual. Era uma revelação filosófica, assentada numa possibilidade de confirmação científica e com certa dose de espírito de religião, já que falava de temas religiosos. Mas qual o problema? Quem foram os primeiros espíritas? Ex-católicos e ex-protestantes que, em lendo o Livro dos Espíritos, se tornaram espíritas. Aí trouxeram para a prática espíritas um sem número de práticas católicas e protestantes, dentre as quais a questão de rezar antes e no final de cada reunião com espíritos, o que não é necessário. Mas, em tese, se faz isso e passou-se a se rezar. Que tipo de oração? As orações dos católicos, protestantes. Ou seja, é algo... O espiritismo foi invadido pelas cores do cristianismo, e a própria espiritualidade, percebendo a inevitabilidade disso, Kardec, quando publicou o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ali ele colocou, de fato, o selo de cristianismo na revelação espírita, pois que o Evangelho de Jesus passou a ser o tema central da análise. A questão é como se libertar disso. Não tem como. Não tem como. Aí voltamos à questão que Nietzsche falou. Jesus foi o único cristão decente que ele conhecia. Por quê? Porque os seguidores de Jesus... Aquela história, tem gente que quer ser mais católico que o Papa, né? Então, os seguidores de Jesus, eles se sentem donos do legado, como hoje os seguidores, entre aspas, do legado de Kardec, se sentem donos, e nada do que possa ferir a conveniência desses seguidores ou do que eles acreditam estarem defendendo a pureza da doutrina, eles não permitem que nada de novo venha. Aí entra aquilo que Paulo falou de novo. Uma religião que só se alimenta do que foi feito lá atrás. Como é que vai para frente? Não vai. Porque ela quer ir para frente, mas mantendo o andor com o mesmo santo, com a mesma crença, com a mesma dogma, a mesma verdade. Não tem como a gente esperar que lá, daqui a 30 mil anos, 20 mil anos, ainda se diga que as verdades foram as que os espíritos disseram na segunda metade do século XIX, lá na França. A verdade, entre aspas, se revela a cada dia de acordo com as possibilidades de progresso. Mas se a mediunidade espírita, baseada no código, no manual prudente que Kardec produziu, chamado Livro dos Médiuns, se essa mediunidade está policialmente falando... desculpem o neologismo, aí, dominada pelos defensores da pureza doutrinária do Espiritismo, que, quando vem uma mensagem, se for diferente, pronto, não pode entrar, não pode ser divulgada, não pode ser nem sequer analisada. Diferente de quê? Diferente do que eles imaginam ser aquilo que interpretam do que os Espíritos disseram e que Kardec colecionou. Ou seja, não tem como se fazer nada. Mas a vida não espera. Hoje em dia não tem na Terra nenhuma religião que os caldeus tinham, nenhuma religião que os assírios... E os assírios formaram o maior império que já existiu na história humana. Naquelas religiões que duraram muito tempo, hoje nenhuma mais existe. Daqui a 3, 4 mil anos, ou daqui a 3, 4 décadas, pode ser que não exista muita coisa do que hoje existe em termos de religião. Então, se o Espiritismo não cuidar, e não está cuidando, vai ser atropelado pelos fatos, e as novas gerações não vão ter, entre aspas, o saco, a paciência
porque não estarão tão condicionadas assim para ficar balançando a cabeça para coisas que não fazem mais sentido. Então, infelizmente, respondendo objetivamente a pergunta, e aqui mando um beijo para a Ana, não há reforma a ser feita, há passos a serem dados. Os espíritos é que coordenam a revelação das coisas espirituais. Ou é via espiritismo, ou via canalização fora do movimento espírita, porque eles não vão ficar esperando, e nem podem, para que o espiritismo um dia se adeque a isso. Que dia vai ser esse? Quando vai ser isso? A vida não espera. A vida é esse fenômeno que acontece a cada segundo. Temos que seguir adiante. Quem fica parado é poste. O espiritismo, infelizmente, parou. É um poste com a luz acesa, uma luz maravilhosa, mas que ajuda aquele momento, ajuda aquela geração, ajuda aquele instante do progresso espiritual. Mas lá para frente não vai servir de muita coisa, porque vai ser atropelado pelos fatos. Então, vamos em frente. De Criciúma, uma cidade aqui no sul de Santa Catarina. Bom dia. Já é sabido entre nós e pelos que conhecem a revelação espírita que nossas almas vêm de longas datas, conforme leio nos livros do Elan. Nossos registros akáshicos marcam cada etapa da nossa existência. Vendo por essa ótica, os religiosos de hoje foram os mesmos religiosos do passado. Agora, com os olhos no futuro, essas mesmas pessoas, novamente nascendo em uma sociedade sem dogmas e religiões, vão conseguir progredir? Ou vão tentar novamente criar novas religiões? Ou independe deles, já que quem mantém as atuais religiões estão atuando por meio de macro-forças negativas? Eu acho que foi mais ou menos o que conversávamos, Rogério, ontem à noite, sobre esses políticos que viriam com uma grande missão para o bem e acabam fazendo coisas ali que está na mídia em torno de corrupção e coisa, né? Eu acredito que, respondendo eu a pergunta, né, depende do livre-arbítrio e das escolhas que a própria pessoa vai fazer nessa vida, né? É isso? Penso que sim. O meio está infectado. A espiritualidade, eu não sou porta-voz de coisa alguma, estou só falando aqui por meio das minhas próprias experiências e normalmente me engano bastante. É importante que se diga. Mas naquilo que julgo estar informado, repito, posso estar enganado, a espiritualidade percebe a Terra como um orbe profundamente infectado pelo vício da religião. Do jeito que a gente disse aqui no Brasil, tudo acaba em pizza, aqui na Terra qualquer coisa filosófica termina se transformando em religião pela carência emocional das pessoas. É natural. Então, talvez, com a especiação da espécie Homo sapiens, que vai começar a ter núcleos humanos vivendo em Marte, na Lua, em naves, em bases, indo por aí, cada núcleo desse, daqui a milênios, vai estar funcionando de uma forma bem diferente daqueles que ficarem na Terra. Aqui na Terra é difícil se trazer algo que não vire religião. Mas nesses novos núcleos ou bases avançadas da espécie Homo sapiens, talvez se consiga, sem a infecção que hoje existe aqui, semear novos esclarecimentos progressistas, onde essa emocionalidade ou a carência emocional da gente coloque a marca transformando em religião. Volta para o que Eustáquio disse. Uma consciência esclarecida tem uma hora que ela não precisa mais estar recorrendo a esse tipo de coisa para alimentar a sua carência, porque ela não vai ter carência. Ou se tem, ou se as terá, dará um jeito de alimentá-las de outra forma, mas não com enganos desse tipo ou desse naipe. A busca pela liberdade não seria uma atitude reativa à ideia de prisão? Se não existisse a ideia de prisão, buscaríamos a liberdade? Ao buscarmos a liberdade, não estaríamos buscando a ideia de estar no controle, mesmo que tenhamos que utilizar outras ideias para justificá-la, mas não percebendo ou não querendo perceber que elas também nos impedem de sermos livres? A pergunta: a compreensão não seria um norte filosófico mais maduro e menos propenso a outros enganos do que apenas tentarmos nos libertar de algo?
Deu para compreender a questão? Alguém gostaria de tecer o comentário? Eu acho que já perpassou bastante essa questão, né, do norte filosófico que devemos ter, né? Tanto na questão, há pouco, sobre a filha que questionou a mãe por que não a levava na igreja, né? Já foi, acho, bastante batida essa questão de que tem que estar com a mente aberta, não se agarrar a verdades, para não ficar imune, né, a novas ideias. Todos. Jeanval, por favor. Penso que é um aspecto mais profundo do que foi perguntado. Hoje em dia, quando a engenharia da psicotrônica, a engenharia eletrônica, a engenharia computacional estudam como formatar uma inteligência artificial, né? Cada estímulo que essa inteligência recebe, os cientistas perceberam que, antes que esses estímulos de comportamento, de experiência que venha da interação dessas consciências particularizadas com a realidade, é necessário uma espécie de uma almofada, de um colchão que possa amortecer essa acumulação de experiências via acumulação de arquivos magnéticos marcados no próprio cérebro. Qual é o drama? O drama é que, para você estacionar essas informações nas trocas eletroquímicas dos neurônios, os cientistas dizem que esse colchão, essa almofada, para poder colecionar experiências e dela fazer bom uso, há que existir um senso de identidade. Ou seja, a própria experiência que está se mostrando como sendo inteligência artificial em vias de se tornar autônoma ou já autônoma, os cientistas que trabalham com isso perceberam que existir uma identidade é questão essencial para que a interação daquele organismo com a realidade possa melhor organizar e fazer bom uso dos hábitos e costumes que ela vai agregando ao seu conhecimento. Então, observando a pergunta que foi feita, a busca pela liberdade, o sentido de você poder ser livre para colecionar de tudo e do modo que você quiser, parece ser uma questão intrínseca de difícil abordagem. Por quê? Porque quando você cria uma vida artificial, você vai colocando lacres ou travas para que ela não saia do seu controle. Segundo as mitologias, a vida biológica foi criada com travas e com esses lacres, e como na época isso não se chamava de DNA, mas parece que o DNA de qualquer espécie biológica tem esse tipo de coisa, ou qualquer espécie que exista aí fora. A tal história da rebelião de Lúcifer, em tese, foi porque Lúcifer deslacrou ou destravou algo que a espécie a que ele pertencia tinha, e ele foi além, e isso gerou um problema. Então, assim, quando a gente vê aquele filme 100, a Ascensão do Império, ou 300, que falam das questões das guerras dos persas com os gregos, né? A gente esquece, presta atenção, um detalhe. Naquela época histórica, em toda a Terra só existiam regimes teocráticos. Deus, entre aspas, ou deuses com imperadores megalomaníacos que usavam esses deuses, ou o conceito deles, ou porque, de fato, estava em contato com alguém, mas queria submeter a humanidade ao domínio dessas figuras. Os gregos eram os únicos que se recusavam a fazer isso. Os gregos dessa época, eles davam a vida pela defesa da liberdade que eles tinham. Foi a única etnia humana que tinha liberdade. E foram para a guerra por isso. Quando você vê Leônidas, quando você vê outros heróis dessa época grega, dizendo: gregos, nós estamos aqui para lutar porque nós decidimos estar aqui. Esse exército todo está aqui porque é obrigado. Então, essa noção de liberdade,
que nós humanos devemos aos gregos, e eu considero o maior legado que alguém já deu à humanidade, não é o amor incondicional, é a liberdade que os gregos conseguiram preservar, porque o amor incondicional só passa a existir de forma incondicional a partir da liberdade. Essa liberdade, ela é intrínseca à busca do desenvolvimento intelectual, à busca do senso crítico necessário para se exercer a busca da verdade, a busca de uma razão filosófica para valorar emoções, para que se crie questões mais subjetivas como o altruísmo, o bom humor, a capacidade de sorrir. Sem liberdade você não chega nesse ponto. Então, assim, eu não sei se eu estou compreendendo exatamente a pergunta que foi feita, mas a liberdade é essencial e pode até ser meio ilusório, que a busca de você querer compreender mais é só você criar uma nova cadeia para você colocar o seu psiquismo, e assim é que se evolui. Talvez seja, porque a evolução humana toda ela é a mesma da máquina, ela é feita com base em algoritmos. Esses algoritmos vão criando convenções mentais, que vão criando programas operacionais, os softwares, que vão definindo o genoma das espécies vinculado a campos mórficos. Tudo é algoritmo na história. Tudo começa com 2, 3 neurônios que começam a se movimentar, criam uma associação, uma egrégora, como o Eustáquio diz, e a partir daí se edifica um ser ou se edifica espécies. Se não for liberdade, todo mundo fica robotizado num padrão. Tem que existir, sim, liberdade para o horizonte das possibilidades sempre ser afastado para, a exemplo de alguém que sempre sobe um degrau de uma escada, você sobe um degrau de uma escada, vê até um certo horizonte. Quando você sobe mais outro degrau, você vê mais longe. Aí você vai querer estudar aquilo que você agora está vendo. Mas tem que subir outro degrau. Jesus nos convidava ao progresso espiritual nessa verticalidade sublime. Não era numa horizontalidade cômoda de ficar estacionado num andar desse e dizer, pronto, encontrei a verdade. E os grandes e os filósofos também nos convidam a essa ascensão. As religiões nos seguram. Então, é importante ter liberdade, ainda que isso possa ser algo efêmero ou meio auto-engano, mas na condição humana e na condição das tecnologias que nós podemos observar, a liberdade de jogar com algoritmos é a base do progresso, do desenvolvimento intelectual ou biológico de qualquer ser. Fazendo um comentário breve aqui, compreendendo a questão que foi levantada pela pessoa que endereçou essa pergunta, como a gente desconhece os reais motivos e propósitos e razões para que a nossa realidade tenha sido criada, realidade essa que passamos a existir, mergulhar, assumindo corpos transitórios, etc., nós passamos a desenvolver inúmeras teorias de forma teológica para justificar as coisas serem como são. Como a gente não sabe o que é que de fato aconteceu no princípio das coisas, criamos explicações de ordem espiritual, religiosa, para então a gente conseguir, entre aspas, sobreviver às coisas como elas estão estabelecidas. Uma dessas coisas é buscar uma razão sagrada para a existência, por exemplo, de nós humanos nesse mundo, ainda que isso, viver nesse mundo, seja algo bem desagradável, quando olhamos criticamente para o que nos acontece. O fato é que existimos. Quanto a isso, nós não podemos mudar no momento. Quando nós existimos, o nosso cérebro, instrumento de manifestação de uma consciência nessa realidade transitória, este instrumento, sabe-se hoje pelos cientistas, que ele lida necessariamente com essa questão dos opostos, dessas dualidades, para que ele consiga valorizar um determinado ponto que lhe é importante. Por exemplo, qualquer pessoa que fique descalça, ela não valoriza tanto o estar descalça como valorizaria no momento em que ela tira um sapato apertado.
do seu pé. Aí o estar descalço é muito prazeroso. Ninguém valoriza, por exemplo, tanto a liberdade se não se sentir preso de alguma forma. Aí o momento que ele não está mais preso, ele valoriza a liberdade. Ninguém valoriza tanto o silêncio se não está submetido a um ruído, a um barulho desagradável. E hoje se sabe que o efeito do silêncio é muito benéfico para a nossa saúde, mas não o silêncio contínuo, o silêncio que está entre dois sons. Aí a gente promove efeitos muito salutares no nosso organismo, no nosso cérebro, quando a gente se depara com esse silêncio entre um som e outro, segundo pesquisas. Então, essa questão da liberdade de estar preso, ela é, sim, algo valorizado quando nos sentimos presos. Acontece que uma questão que a gente nunca fez, porque as religiões nunca nos deixaram fazer essa questão, porque a gente sacralizou a existência, é que será mesmo que a gente precisaria ter existido num universo como esse, cujo caos impera? Porque talvez a gente nem precisasse existir aqui. Mas como a gente não sabe o porquê disso aqui surgiu, criamos uma série de explicações teológicas, ainda que espiritualistas, para poder justificar o fato de estarmos aqui e lidarmos com esses opostos como coisas importantes da nossa evolução. Mas isso é só um questionamento que a gente pode ousar fazer. Precisaríamos ter existido aqui para poder evoluir? Não haveria outro modo? É que a resposta está contida na própria pergunta. Quem formulou a pergunta? A resposta já está ali. Quando se diz que o norte filosófico, então, não seria a melhor compreensão, aí o norte filosófico é a resposta da questão anterior, que o norte filosófico é que te permite conceituar ou delimitar o que é prisão, o que é liberdade e se você se move ou não. Qualquer passo que você dê nesse sentido é porque você já tem o norte filosófico, por isso que acontece. Agradecemos a Ana Bueno, lá de Pedro de Toledo, São Paulo, que pediu sobre o ser humano, ele é objeto ou sujeito das religiões, mas eu acho que já foi também contemplado no debate. E uma outra questão que versava sobre essa mesma linha é se somos manipulados através das nossas atitudes reativas e instintivas. A última pergunta mesma é sobre veganismo, que eu acho que dá para deixar de sobremesa, né, para depois, para o início da tarde. E dessa forma, acho que encerramos o ponto análise crítica da atual homo religiosos e deixando em aberto para a mesa se faltou algum comentário para encerrarmos definitivamente. Todos satisfeitos?